Aqui nós chegamos ao core do modelo. Aqui é onde a rede... Aqui a gente vai configurar o modelo. Então é um formato em Keras, sequencial. Eu estou usando esse Grid Search, que é, em vez de eu escolher os parâmetros, eu peço para o modelo escolher para mim. Isso tem nesse código aqui, mas não tem essa versão no modelo, no website. O motivo principal é porque esse Grid Search, ele demora rodando aqui no Colab na nuvem. No formato de website, então, poderia demorar muito, ficar muito travado. Dependendo da quantidade de dados que você estiver utilizando lá, poderia até travar o browser mesmo. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Se eu quiser essa versão num formato de website, eu vou ter que trabalhar de outra forma. Para minha tese eu uso esse modelo aqui naturalmente, que ele faz as escolhas com base em várias combinações de hiperparâmetros, mas a versão beta do browser, não. Então eu começo falando sobre o número de camadas ocultas, digo para ele que eu quero um mínimo de 16 e um máximo de 56, avançando de 16 em 16. Aqui existia uma parte do LSTM, que é uma outra rede, que é uma outra forma de abordar os dados, adicional. Eu cheguei a testar com ela, os resultados não foram muito diferentes, e ela inclui bastante processamento nos dados, então eu deixei de fora. Nos outros dois modelos que eu trabalho na tese, e que eu vou falar no módulo seguinte, eu usei LSTM. Aqui é o lambda do regularizador, ele vai testar em cada configuração essas três opções. Função de ativação, coloquei as três mais tradicionais, sendo o relu default. Nós vamos ver o modelo funcionando e fazendo essas escolhas. Regularizador, que é um ponto super importante de redes neurais. Eu tenho a opção de L1 e L2 aqui nesse algoritmo. Existe uma opção adicional que é ele testar L1 e L2 combinado. Eu poderia ter pedido também para ele ficar selecionando, mas aqui eu achei mais prático. Tem os dois códigos, eu rodo com L2, por exemplo, e depois eu posso comentar aqui, descomento aqui e rodo com L1. Taxa de aprendizagem, mesma coisa, três opções tradicionais. E o otimizador também escolhi dois que tem funcionado muito bem nos modelos que eu estou trabalhando, que é o Adam e o Adagrad. As métricas e função perda. Aqui é a configuração do Grid Search. Vou voltar aqui então para rodar o código. Só a configuração do modelo aqui. É rápido, porque ele não está rodando o modelo, só está configurando. E aqui a gente vai começar a rodar então. E aqui a gente vai rodar o Hyperparameter Search. E está rodando. Ele vai rápido aqui, mas a gente pode ir vendo o que está acontecendo. Ó. Tem as tentativas, o tempo, o erro de cada tentativa e as combinações aparecem aqui embaixo. Ó. Quantas camadas ocultas, lambda, a função de ativação. Veja que ele vai fazendo todas as combinações. Algumas são bem rápidas, porque o modelo roda muito rápido. Os dados são pequenos também. Se fosse um conjunto de dados maior, demoraria mais. A quantidade de tentativas depende das combinações que eu indiquei. E pronto. Ao final de 90 tentativas, ele chegou no melhor erro de 0.07. E aqui é o que eu havia comentado. Foram 3 minutos tentando essas combinações. Isso que eu estou numa base de dados relativamente pequena e não dei um espectro tão amplo de parâmetros de combinações possíveis. Então a gente retreina o modelo agora com esses parâmetros. Se eu já soubesse de antemão qual é a melhor combinação, eu já iria direto para cá. Em 21 segundos, o modelo está treinado e a gente já vai olhar os resultados.